Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, que é uma oração que Paulo faz para a igreja, e essa oração ela estende a todos nós. Eu quero ler com os irmãos, e eu leio o primeiro e vocês leiam o próximo e aí até o final, tá bom? Versículo 15: Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Todos. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Feche os seus olhos e conforme a letra da canção que nós cantamos, peça a Deus para te revelar algo novo nessa noite. Peça a Deus para te confortar com a palavra dele, abrir o seu entendimento. Amado Deus, querido Pai nosso que estais nos céus, nós oramos agora após ler essa palavra tão poderosa, e eu peço que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos a dimensão dessa palavra nessa noite. Espírito Santo, revela a cada pessoa presente e a cada ouvinte desse culto, Senhor, a tua palavra para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Queiram tomar os seus assentos? Deus abençoe ricamente você. Nós temos colocado o nome nessa sequência de palavras como uma oração sacerdotal. Uma oração de um pastor, de um líder, de um apóstolo, de um sacerdote. Paulo, ele preocupado com a igreja, ele faz essa oração e ele revela nas entrelinhas dessa oração quais são os valores que ele considera na vida. E eu falei aqui semana passada que nada revela tanto o que tem valor para nós como a nossa oração. Aquilo que você pede para Deus é o que te incomoda, é o que você quer, é o que tem valor. Deus, eu quero a salvação, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Deus, eu quero a conversão das pessoas. Deus, salva essa cidade. Na verdade, nós podemos até ter um discurso na tribuna, mas a oração que nós fazemos para Deus é que revela os nossos valores, o que tem importância para nós. Eu oro pela minha família, eu oro pela salvação das almas, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Quais são os valores que compõem a minha oração? Quando Paulo ora, ele pede, irmãos, primeiro, que Deus dê o espírito de sabedoria para a igreja. Eu falei isso aqui na quarta passada, no culto da família. A importância da sabedoria para o povo de Deus.
como as famílias estão sendo destruídas por falta de sabedoria, porque não têm tido entendimento, não sabem a diferença de ter conhecimento e ter sabedoria. Existem pessoas que não têm formação acadêmica, mas são sábias. Existem pós-doutores que são tolos, têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E nós falamos sobre sabedoria na semana passada. Hoje, a segunda coisa que Paulo pede, e nós lemos no versículo 17, peço que o Senhor de nosso Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. O espírito de revelação. Amados, este é o tema da palavra de hoje. O espírito de revelação. E como eu estou saciado em Deus, por ter tido a oportunidade de vos preparar essa palavra. Como eu estou transbordando a minha alma na presença do Senhor e da palavra, porque há um provérbio que diz que quem reparte fica com a melhor parte, não é? Para preparar isso aqui para os irmãos, eu me lambuzo, como aqueles cozinheiros que estão comendo e cozinhando e comendo, né? Já viu aqueles cozinheiros que ele está lá comendo, aí ele pega uma garfada e come. Amados, e como eu quero que você alcance essa palavra nessa noite? O espírito de revelação. Eu começo com uma pergunta, e eu quero ser rápido nisso. Como você fica sabendo das coisas? Como você toma conhecimento das coisas? Como uma informação, ou algo novo, ou antigo, que você não sabia, passa a constar do seu conhecimento? Preste atenção e tente responder para você mesma essa pergunta. Como nós sabemos das coisas? Como a gente fica sabendo? Amados, eu sei que alguns já esboçaram algumas respostas, mas a primeira maneira que nós ficamos sabendo de alguma coisa é através dos 5 sentidos que Deus deu ao nosso corpo. Através dos 5 sentidos, o nosso cérebro, ele entra em contato com as coisas ao nosso redor. Através da visão, vocês me veem e veem o que eu estou projetando aqui. E isso traz conhecimento. E é, amados, a janela que comunica o maior número de informações são os olhos. Há um número estatístico de estudiosos, eu já ouvi isso em várias palestras, que quem apenas ouve, e por isso eu gosto muito de usar recursos audiovisuais, há uma estatística de que quem apenas ouve, guarda 10% do que ouve. Quem vê e não ouve, apenas vê, ele guarda 30% do que vê. Mas quem ouve e vê, guarda até cerca, em média, de 80% do que vê e ouve. Porque as informações chegam muito mais completas. Então o nosso cérebro, ele passa a conhecer através da visão, através da audição do que nós ouvimos, através do paladar, salgado, doce, frio, gelado, quente, né? Do olfato, cheiroso. Tá ruim, não é? Nós passamos a saber as coisas através do tato, áspero, liso, pontudo, quente, frio
e por aí vai, não é? Amados, a primeira maneira que nós sabemos das coisas são os 5 sentidos que Deus colocou em nós. Uma segunda maneira que nós sabemos das coisas é a razão. É a razão. Eu não senti o cheiro, eu não peguei, não comi, não ouvi e nem vi, mas eu penso, não é? Eu penso. E com a razão eu resolvo problemas contábeis. Com a razão eu conheço as coisas, eu deduzo através de uma lei que é conhecida como a lei da lógica. Eu não vi nada, mas eu uso a razão. E o ser humano é a criatura de Deus que usa a razão. Os animais até têm os sentidos, eles ouvem, eles enxergam, mas eles não são constituídos de razão, como o ser humano é. Então, através da razão, a gente descobre as coisas. Uma terceira maneira que nós descobrimos é a intuição, onde aqui vem uma emoção, diferente daquele desenho anterior, onde tem uma interrogação e você escolhe. Essa aqui, não sei se você consegue enxergar, é um labirinto. Qual a lógica de um labirinto? Não existe. É a intuição. Mas você olha em volta e tem uma intuição. Fala, eu vou por aqui. Mamãe mandou escolher, eu vou escolher essa daqui, né? Bem me quer, mal me quer. Não tem lógica, não tem razão, não tem sentido. É uma intuição. E Deus colocou isso em nós. Nos animais é chamado de instinto. Faz por instinto. No ser humano a gente tem uma intuição. Olha, eu não sei, mas algo me diz que eu estou... E o evangélico gosta desse negócio, estou sentindo, né? Estou sentindo, eu acho, eu vou para cá. É intuição, algo que você deduz. Agora preste atenção aqui. Existe uma quarta maneira que nós sabemos das coisas. É o espírito de revelação. Amados, não são sentidos, nem a razão e nem a intuição. Preste atenção nisso. São revelações que o Espírito Santo de Deus dá para nós. E o que Paulo ora aqui, não é para que hajam mais doutores na igreja, é bom que haja. Não é para que haja mais lógica, razão, intuição, é para que haja revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não gostaria que você respondesse, mas quantos de nós aqui acreditam em revelações de Deus? Que o Senhor mostra, que o Senhor fala, que Deus ele esclarece as coisas, que não é a ciência, não é o laboratório, não é a sabedoria humana, não é a experiência, a intuição e nem os sentidos, mas Deus, ele revela e ele mostra as coisas. Paulo primeiro ele pede, eu quero que Deus dê o espírito de sabedoria. Em segundo lugar, ele fala, eu quero que Deus dê para a igreja em todo lugar, em todos os tempos, o espírito de revelação. Amados, tem pessoas que não acreditam, mas essa foi a oração de Paulo. Quando ele pede aqui o espírito de sabedoria e de revelação. Mas aí eu pergunto aos irmãos, o que é esse tal de espírito de revelação, pastor? Eu sei dos sentidos, eu sei da razão e até da intuição. Agora isso aqui eu até já ouvi falar, pastor Benjamin, mas como que é isso? Será que acontece mesmo? Eu tenho dificuldade, outros já não têm dificuldade. Mas é o que nós vamos falar hoje, o espírito de revelação. A palavra revelação, ela vem do Apocalipse, em grego, Apocalipsis. É uma palavra que vem do grego, e aqui eu olhei no texto original, grego,
para trazer essa palavra aos irmãos, Paulo diz Apocalipse, o espírito da revelação. Amados, a palavra Apocalipse significa mostrar o que está escondido. Significa tirar o véu. Imagine um cobertor, uma colcha cobrindo isso daqui. E ninguém vendo o que tem aqui. De repente você tira aquele véu, aquela cortina que tampa. Isso é Apocalipse. É discernir o que você não está entendendo. Apocalipse é saber o que realmente aquilo é. O que ele está pedindo aqui é para que o Espírito Santo nos mostre aquilo que está escondido. Ora, se eu perguntar aí o que os irmãos veem nessa palavra revelação, irmãos, o que vocês veem na palavra revelação? Você pode usar a lógica, o sentido da visão, você pode até usar a intuição, mas você não sabe, eu não te falei. Eu vou mostrar o que tem na letra O da revelação. Isso é Apocalipse. É mostrar algo que você não vê. Olha lá, alguém tirando um forro vermelho, e quando ele tirar aquele forro vermelho, você vai descobrir o que tem ali. Paulo disse, olha, na vida, na nossa vida, nós não conhecemos tudo. Nós não conhecemos todos. Existem muito mais coisas não reveladas do que coisas reveladas. E para que a igreja entenda isso, ela precisa de ter revelação do Espírito Santo de Deus. Não é olhar pelos olhos, não é olhar pela razão, pela lógica, pela intuição. É dizer, Espírito Santo, me revela qual é a sua vontade. Espírito Santo, me deixa ver o que tem escondido aqui. Agora você sabe o que tem. Mas se chegar alguém ali agora, ele não vai saber. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Espírito Santo, mostre para a igreja aquilo que a igreja não está vendo. Revela para a igreja. E como nós temos coisas humanas, espirituais, do bem e do mal, que nós precisamos enxergar. Irmãos, agora que nós sabemos o que é revelação, conceitua em uma frase dizendo, é uma inspiração sobrenatural. Eu estava pesquisando um material e o autor colocou, é uma inspiração divina, nem sempre. Porque demônios pode revelar, demônios pode dizer. Eu troquei e coloquei em maiúsculo, revelação é uma inspiração sobrenatural, não é natural. Não é a economia, não é a política, não é a lógica que vai me dizer. Não é a estação do ano ou o cenário político que vai me revelar. É sobrenatural. E eu ponho sobrenatural porque pode ser bom de Deus, dos anjos, mas pode ser também algo mal, de demônios e do próprio Satanás. E aí a importância de que nós sejamos revelados. Revelação então é uma inspiração sobrenatural para se conhecer as coisas ocultas, misteriosas. Existem coisas que nós não sabemos, que nós não conhecemos. É um texto muito usado. Quando a gente não tem resposta, a gente apela para Deuteronômio 29, 29. E é uma referência fácil de memorizar. Deuteronômio 29, 29. A igreja pode ler, por favor? Todos? 1, 2, 3. Há coisas que não sabemos. Mas o que ele revelou, isso é, a sua lei, é
para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que lhe obedecêssemos a todas as suas leis. Olha aqui o que Moisés está escrevendo na lei, lá em Deuteronômio. É o 5º livro do Pentateuco, o último livro da Torá. E Deus quem revelou isso daqui para ele, lá no Sinai. O que Deus fala para Moisés? Moisés, escreve aí. Há coisas que vocês não sabem. Essas são minhas. São misteriosas. São segredos que eu tenho. E eu não revelo, são meus. Está escondido lá. E aí a gente olha, irmão Anderson, mas não vê. Você abre o ouvido, mas não escuta. Você calcula, o número da besta é 666. Quantos aqui já não fizeram conta? O nome, o número e o CPF, vai, é Deus que revela. E quanta teoria, o quanto eu já li de gente dando nome, dizendo que é isso, que é aquilo, Deus revela. É coisa que Ele tem para o tempo certo. Amados, Deus está dizendo, olha, tem coisas que vocês não sabem e elas pertencem a Deus, nosso Deus. Agora o que Ele revelou é para nós. Agora é interessante que fala que o que Ele revelou está na palavra. Mas tem coisas que Deus revela, que Ele fala conosco, que Ele mostra, que Ele nos ensina, que Ele fala. E essa palavra aqui hoje, amados, é uma verdadeira revelação para que nós despertemos para essa realidade. Daniel capítulo 2, versículo 27. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E o que ele fez? Ele lançou um decreto. E no decreto ele disse, eu quero que os sábios, eu quero que os astrólogos, eu quero que os encantadores, eu quero que os acadêmicos discernam o que eu sonhei e o que significa. Olha só, irmãos, não é? Eu quero saber o que está acontecendo. Amados, alguém chama Daniel, aí Daniel diz, ô rei, o mistério que o Senhor exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar. Não é a razão, não é a ciência, não é o laboratório, não é a lógica, não é a tendência de mercado. Versículo 28, a igreja pode ler? Vamos. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Ele começa a dizer. Amados, eu acho lindo quando Daniel diz aqui, ninguém consegue, nem eu, mas há um Deus no céu. Amém? Você pode dizer com muita propriedade para quem está do seu lado, tem um Deus no céu que revela os mistérios. Você crê ao ponto de dizer isso como homem e mulher de Deus? Há um Deus no céu que revela. Amados, que lindo, que maravilha, que bom saber disso. Quando eu busco esse Deus, eu espero nele, ainda que seja mistério, porque fala que ele revela os mistérios. Olha que coisa maravilhosa. Daniel fala, olha, não tem saída, ninguém dá conta, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Amados, e o Deus de Daniel é o nosso Deus, amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. O Deus de Daniel é o Deus dessa igreja. O Deus de Daniel é o meu Deus. E o Deus de Daniel é aquele que te revela e que te esclarece e não deixa você errar.
Ele é Deus. E olha só, amados, o que Daniel continua dizendo? Estando tu, ó rei, no teu leito. Sabia até onde o camarada estava. Olha só. Surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Olha só. Não só o sonho, não só o significado, você estava na cama e o seu pensamento, sabe o que Nabucodonosor começou a pensar? Rapaz, o que vai ser do mundo daqui 100 anos, daqui 1000 anos? Ele ficou encabulado do que ia acontecer depois dele e perdeu o sono. E quando ele consegue dormir, ele tem o sonho. E Deus revela para Daniel tudo. E aí no versículo 30, Daniel diz assim: e a mim me foi revelado este mistério. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu creio nesse Deus. Amados, eu creio, existe um ramo da teologia que acredita que Deus criou o ser humano, é o deísmo, que Deus criou o ser humano. Existe o ateísmo. O ateísmo é aquela crença de que não existe Deus, nós somos obra do acaso. Existe um outro ramo teológico, filosófico, que diz que Deus criou, é o deísmo. Deus criou, mas Ele não está nem aí. Ele abandona o ser humano à sorte e Ele fica lá de cima, com leis naturais, físicas, químicas, mas Deus não interage. Agora existe um terceiro ramo, que é o que nós pregamos e acreditamos, é o teísmo, é aquele de que há um Deus que criou todas as coisas e Ele revela para a igreja, para o crente, as coisas que Ele faz. É um Deus que tem comunhão conosco. E é tão bom ter comunhão com Deus, não é, amados? É tão gostoso amar a Deus, adorar a Deus. E como é bom ser revelado por esse Deus. Então, quando Paulo ora, ele está dizendo: a igreja precisa de ter revelação. Ver as coisas antes que aconteçam. A igreja tem que estar não na retaguarda do que saiu no Jornal Nacional, não com o que foi divulgado em rede social. A igreja tem que estar na vanguarda, sabendo do que vai acontecer, para que as coisas não nos peguem de surpresa. Amados, existe, e o que Paulo pede é para que nós busquemos revelação em Deus. 1 Coríntios 10, versículo 9. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que texto rico. Olha que coisa sem preço. Vamos todos ler juntos? Vamos, 1, 2, 3. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. O que Deus tem para a igreja, para os salvos, olho no sentido não vê, né, pastor Gilson? Ouvido não escuta, razão não projeta, é coisa muito mais elevada. Agora olha o versículo 10, vamos todos ler bem forte, 1, 2, 3. Mas Deus nulo revelou. A gente pode ter um vislumbre da glória de Deus, ainda que os olhos humanos não possam ver. A gente pode ter um vislumbre de como vai ser gostoso no céu. Você já viu algum crente dizer assim: ah, irmão, estou com tanta saudade do céu? Saudade nunca foi lá. Mas quando ele ora, quando ele adora a Deus, e ele sente aquela presença, aquela glória, aquela paz. Amados, quando está na presença de Deus e o céu se abre, e você fala: gente, isso aqui é gostoso demais. Nada
revela as coisas de Deus, humanamente falando, mas Deus, sim, através do Espírito Santo, Ele pode revelar, porque o Espírito Santo perscruta. O que é isso? Ele examina, Ele é Deus. E quando Paulo ora, ele diz assim: vocês precisam do Espírito de revelação. O Espírito Santo que perscruta as coisas. E aqui eu acho bonito que ele fala: as profundezas de Deus. Amados, não tem nada melhor nesse mundo do que ser igreja, do que ter essa fé, do que crer nesse Deus que revela através do Espírito Santo as coisas que só os que creem em Deus acreditam. Coisa que para o mundo é loucura. A vida depois da morte, céu, salvação eterna. Rapaz, a vida é aqui. E tem uns que ainda falam pior: o inferno é aqui mesmo, né? Não. Você acha que está ruim? Ruim vai ser a perdição eterna. Amados, e isso só enxerga aqueles que têm revelação de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Tem gente que escuta, tem gente que ouve, tem gente que vê, mas ele não entende, porque ele ainda é natural, ele ainda é carnal. Mas o homem espiritual, e homem aqui é no sentido lato, é no sentido maior, é no sentido de ser humano, homem e mulher. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo revela. Não entra nisso não, minha filha. É laço. Gente, mas eu ia ganhar tanto, é laço. Eu agradeço ao convite, mas eu não vou. Porque o Espírito Santo falou no meu coração que não é para eu ir. Ele me revelou que é laço. E o ímpio vai, coloca o pé e a cabeça. O laço pega o pé, a guilhotina corta a cabeça, porque ele não tem revelação de Deus, não tem discernimento do Senhor. E Paulo olha e fala assim: se tem duas coisas que a igreja precisa, é sabedoria que vem do Espírito Santo e a revelação. Como nós precisamos disso daqui. Vamos caminhar. 1 Coríntios 12, versículo 7, 8 e 10, a Bíblia fala que discernir espíritos, ou ser revelado, essa revelação pode ser uma revelação bíblica, não é? Pode ser um sonho que Deus mostra, que Deus dá uma palavra, pode ser uma revelação de um profeta que chega. Agora olha aqui, irmãos, não necessariamente uma pessoa com dom de profecia, na verdade, porque hoje não existe mais profeta, não é? Ah, sou profeta. Hoje não existem mais naquela visão do Antigo Testamento profeta. Hoje tem crente com o dom de profecia. Eu não preciso falar em línguas estranhas e pular, bater palma para entregar uma palavra profética para alguém. Eu chego e falo: olha, eu sonhei com você. Ou Deus me mostrou. Tem gente que acha que para ter autoridade, ele tem que começar em língua estranha, começa a falar, ele interrompe, sapateia. Não, irmão, alguém foi usado assim, e aí alguns acham que tem que ser assim. Eu acredito tanto que quando o pregador está falando, amados, tem coisa que não está no esboço, tem coisa que você não viu quando estudava, mas Deus revela na hora. E às vezes até um apontar de dedo quando você fala, é Deus falando com alguém. Por isso que isso aqui é sério. Porque Deus fala. E a Bíblia diz que do altar de Deus mana vida, mana um rio de vida, que onde ele passa tem cura, tem vida e tem saúde. Deus fala de muitas maneiras, não é? Ele revela, ele mostra. Agora, tem gente que não dá ouvido, não é interessante dar ouvido. Uma das maneiras de Deus revelar é o dom de discernir espíritos. Inclusive, eu oro muito pedindo que Deus continuamente me dê isso daqui. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele diz assim:
A manifestação do Espírito é concedida, o que, irmãos? A cada um. Se você buscar, Deus pode te dar. Se você desejar orar, fazer uma campanha aqui no culto, na oração da vitória, Deus pode te dar. Agora, se não for importante para você, você nunca vai ter, né? Eu quero um carro novo, a casa nova, eu quero viajar, eu quero um cruzeiro, atravessar o Oceano Atlântico, amém. Não é errado isso, mas a sua oração é só isso, é só terra, o seu tesouro é só aqui. Revelação na palavra, dons de profecia, dom de revelação, é dado a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito. Olha que lindo. É por isso que Paulo fala assim: eu oro para que vocês tenham o Espírito da sabedoria. Quem dá é o Espírito Santo. Aí ele vai falando os vários dons que o Espírito Santo dá. Lá no versículo 10 ele fala: a outro crente é dado o dom de discernimento de espíritos. Amados, como a igreja precisa disso aqui, ó, discernimento de espíritos. As pessoas aproximam de nós, entram na nossa reunião, e a gente não sabe o que está atrás, qual é a motivação. Às vezes, satanistas entram nas nossas reuniões, e tem gente tão imatura, que se chegar alguém aqui com uma carteira de pastor e missionário, senta no púlpito e até prega, sem nunca ter conhecimento, ou disser, não é, vai pela palavra, pela lógica. Deus revela. Se não revelou, eu vou pesquisar, eu vou usar a razão. Não, vem de novo. O camarada visitou a gente umas 3 vezes e saiu murmurando. Não, eu ir lá, não falei. Mas quem falou que tem que falar? Ele falou que tem que falar. Olha tanto de obreiro bons de palavra aqui, de testemunho, não é? Mas não, vem para falar. Amados, infelizmente, como as igrejas têm sofrido com isso, os púlpitos têm se tornado um verdadeiro comércio de CDs, LPs e DVDs e apostilas. E é uma verdadeira repetição da mesma palavra. Mesma coisa. Mas peraí. Nós precisamos de ter discernimento. Não permita que qualquer pessoa ponha a mão na sua cabeça para orar. Não leve qualquer um para orar na sua casa. Cuidado com quem passa óleo na sua cabeça. Peraí, irmão. Que isso, pastor? Mas tem Bíblia. Usa paletó, o cabelo é grande, o vestido é comprido. Fala em nome de Jesus, ok. Sabe o que eu olho muito? Primeiro, Bíblia. Você analisa a palavra da pessoa de acordo com a Bíblia. Tem Bíblia? Amém. Não tem? Então estou fora. Paulo é tão forte nisso que ele escreve aos Gálatas e ele diz assim: ainda que um anjo revele outra palavra que não seja esta, que seja anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Imagine um anjo, irmão, chegar aqui agora e entrar com aquelas asas encostando nessa laje, e todo mundo, é Gabriel, é Miguel, e ele chegar aqui e começar a falar coisa que não confere com a Bíblia. Está repreendido em nome de Jesus. Sai, demônio. A primeira coisa que nós devemos passar pelo crivo, isso é revelação, é da palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra, é laço. Segunda coisa, família. Eu tenho visto ministérios andando pelo mundo, eu tenho visto ministérios itinerantes de gente sem família, gente que não apacenta nem dentro de casa, que já está no 2º, 3º, 4º, 5º matrimônio, gente que não tem vida familiar, que não sabe onde está o pai nem a mãe, que não visita o filho, que não tem a esposa em submissão, e é profeta.
E o povo ainda vai atrás para ouvir. Sangue de Jesus tem poder. Sabe o que Paulo fala? Se a pessoa não tem a família em submissão, se a pessoa não tem domínio da sua casa, como ela vai exercer autoridade na igreja? Mas chegou aqui, falou bonito, a voz é grossa e filosofou. Irmão, que tremendo. Tremendo, mas pera lá. Tem Bíblia? Heresia. Família? Amados, isso aqui nós precisamos estar atentos a isso daqui. Palavra de Deus, a família, ao fruto. Eu disse 3 coisas. Diga Bíblia, família, fruto. Fruto. Né? A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Camarada chega ali, abre uma porta, aluga um barracãozinho, todo mundo vai lá, não sabe de onde veio. Eu costumo dizer, a síndrome de Absalão, né? Que queria tomar o reino do pai dele. Hoje é a síndrome do abre-salão. Abre um salão e não quer ter liderança, não quer ser pastoreado, quer ser presidente. Congrega onde? Não, é ministério próprio. E o povo vai atrás. Não é? Amados, não tem história, não tem nada. Daí a pouco dá no brejo, não é nem na água. E acaba. Porque primeiro palavra, segundo família, terceiro testemunho. Precisamos ter discernimento e Deus nos dá ferramentas para isso. Amém, amados? Mas vamos caminhar aqui para que eu consiga passar aos irmãos. Então isso é o espírito do discernimento, não é? Aí eu estou em algum lugar, alguém chega e fala, olha, Deus mandou voltar, e te fala, amém, eu recebo. Agora eu não vou engolindo de qualquer maneira. E é bíblico isso. Eu quero terminar trazendo aqui uma última ideia para a igreja, nesses 10, 15 últimos minutos. Como nós necessitamos do espírito de revelação na nossa geração. Como você precisa de ter revelação na sua casa. Os destinos da sua família dependem das suas escolhas. Quando Abraão estava com seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê o pasto verde, sentido, visão, e vai para a pastagem da beira do Jordão, que virou Sodoma e Gomorra, caiu fogo e acabou com tudo. Abraão tinha tanta fé em Deus que ele falou assim, onde Deus mandar eu vou. Foi para o deserto de Judá, e Deus prosperou e não lhe faltou nada. Amado, aprenda a orar e buscar a vontade de Deus. Peça a Deus para te responder, para abrir porta. Se você tem coragem, por mais promissor que seja o negócio, fala, Deus, se não for da sua vontade, fecha essa porta. Se não for do seu querer, eu não quero. Amados, precisa ser assim. Como você precisa da revelação de Deus na sua vida? Tem gente aqui que já errou demais. Tem gente aqui que já tomou decisão pela carne, pelos olhos, influenciado por pessoas. Está na hora de você começar a decidir pelo Espírito Santo. Quem é a sua esposa? Qual é o próximo relacionamento? Onde você vai morar? Que igreja você vai congregar? Ah não, pastor Rodrigo, Deus, onde o Senhor me quer? Onde é a tua vontade que eu esteja? Aí o camarada faz isso, leva a família, leva a esposa, leva filho, e todos gemem, e todos sofrem. Porque anda pela ira, anda pela carne, anda pelos olhos, mas não anda pela revelação de Deus. Uma coisa eu te digo, se Deus te mandar ir para o deserto, vai, porque a bênção será contigo. Se Deus mandar você ir para o exterior, vá, porque a bênção é contigo. Se Deus disser não vá, fique aqui no Brasil, Ele vai te prosperar aqui no Brasil.
Vá para a África, pode ir, porque lá Deus te fará abençoado. É andar na direção de Deus. Amados, como nós precisamos, quantos concordam que a família e a igreja precisa de andar na revelação do Espírito Santo? Diga amém. Como nós precisamos, não é? E eu encerro com essa ideia, que nós precisamos para não cairmos no engano. Amados, tem muito engano, e eu teria tanto para falar. Olha, o maior de todos que nos custou o afastamento do paraíso. Foi com engano que Satanás tirou o homem e a mulher do Éden. Foi com engano, com a mentira, falando a Bíblia e o nome de Deus. Não foi assim que Deus disse. Tem gente em adultério dizendo, não é isso que Deus disse. Tem gente largando família para ter amantes e dizendo, não é isso que Deus disse. Tem gente abandonando filhos de qualquer maneira e dizendo, não é bem isso não. É sim, é isso sim. Cuidado com o engano. Cuidado com o espírito de engano. Você pode ler 1 João 4:1. Todos, vamos, 1, 2, 3. Meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem. Que mais? Ponham à prova essas pessoas, para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus. O apóstolo João escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Se há 2000 anos atrás já tinham falsos profetas, pregadores, pastores e sacerdotes, imagine hoje, sacerdotes pedófilos, que levam crianças para confessionário e toca e usa. Sacerdotes que começa a aconselhar o casal e foge com a esposa do marido. Irmãos, até quando? Até quando nós vamos nos tornar refém? E aqui João está dizendo, olha, não acredite em todos que dizem que tem. Prova. Como eu provo? Tem Bíblia? Tem família? Tem testemunho? Você já viu que tem muito ministro que você não sabe de onde veio? Apareceu. E é tanto manto, irmão, é tanto poder, não é? É tanto manto, é tanto poder, mas é assim, aparece hoje, some amanhã e sai enganando pessoas. E é interessante como que o povo gosta disso e cai, né? Como isso chama a atenção das pessoas. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não cai, porque o Espírito Santo de Deus revela. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Mateus 24, aqui é Jesus, eu já estou terminando. O sermão escatológico do fim dos tempos. O que é que Jesus fala? Nessa época, eu poderia até dizer aqui, na nossa época, muitos estão abandonando a sua fé, estão traindo e odiando uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecem e enganam muita gente. Eu estou trocando o tempo verbal. Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás, referindo aos últimos tempos. Isso aqui é um retrato do nosso tempo. Muitos aparecem enganando muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Tem muita gente sem igreja. Tem muita gente boa sem igreja. O amor esfriou, porque já viu tanta coisa feia acontecer. Ele fala, o amor esfriou. Mas, versículo 13. A igreja pode ler comigo? 13, 1, 2, 3. Mas quem ficar firme até o fim, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Amados, olha o que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus
o Espírito da revelação, o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos, alguns o que, irmãos? Todos, o que, irmãos? Você conhece alguém que abandonou a fé? Conhece? Pois é, está escrito aqui. E por que eles abandonarão? Olha aqui, darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Já imaginou uma igreja que ensina ensinamentos de demônios? Amados, aqui está falando de profeta, aqui está falando de igreja, coisa do espiritismo que entra na igreja, coisa da macumba, coisa do candomblé, amados, coisas aí da nova era que as pessoas importam porque dá certo, mas não é certo. E acaba virando tudo aqui uma coisa só. E aqui Paulo está dizendo, olha, nos últimos tempos terão espíritos enganadores que seguirão ensinamento de demônio. Já imaginou, irmão? Ensinamento de demônio. E as pessoas sendo ministradas com ensinamento de demônio. Como nós precisamos. Eu encerro com esse texto de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11. Eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque tais falsos apóstolos, nos dias de Paulo, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Irmãos, olha aqui. Obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha só. Um espírito desceu ali, um anjo está batendo asa. Cuidado com isso. Tem Bíblia? Tem Deus no negócio? Pastor, é um tal de movimento, é um tal de cair fogo, é árvore. Cuidado com isso. Cuidado com esse negócio. Não é? Até Satanás se transforma em anjo de luz. Obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos. Amados, que coisa terrível. E aí a gente não busca o dom de revelação, de discernir espíritos. Não é muito. Pois os próprios ministros de Satanás, preste atenção aqui, não é muito que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras, mas até que o fim chegue, nós temos que vigiar. Amados, essa é a palavra que eu trago para a igreja. Paulo, ele ora e olha a necessidade nossa e diz assim: o meu povo precisa de ter revelação do Espírito Santo. E talvez você nunca foi alertado para isso. Talvez você nunca foi advertido para isso. Eu pego essa palavra do apóstolo Paulo, essa oração, e eu semeio essa oração na sua vida. Busque a vontade de Deus. Busque a revelação de Deus. Não tome decisão se você não tem paz de Deus para tomá-la. Amados, eu me lembro, eu já encerro com isso daqui. Eu era criança, disse isso daqui algumas vezes. E havia um leiteiro, um carroceiro, que todo dia passava e entregava leite para a gente. E a minha mãe pegava o leite e voltava. Gente, eu sinto algo tão ruim com esse homem. Eu tenho, sei lá, uma presença tão terrível. Filhos, não aproxima não. Eu já ouvi ela dizendo assim para o meu pai: meu bem, Jamim, ela chama meu pai de Jamim. Cuidado com esse homem, o olho dele é tão mau. Eu tenho assim um mal-estar com esse homem tão grande. Ia lá, pegava o leite, pagava e soltava esse homem. Não foi muito tempo, a gente morava no bairro Santuário.
Ele pegou uma moça adolescente, levou para o mato, estuprou, violentou, amarrou e matou. E depois de muito tempo se descobriu. Amados, a gente passa por gente na rua e não sabe o que tem atrás. Você leva a gente na sua casa e não sabe o espírito que está nele. Você viaja com gente sem saber de quem ele é. Você precisa de ter revelação de Deus para saber com quem você anda. Você precisa de ter revelação de Deus para saber quem você coloca na sua empresa. Quem dirige, quem cuida dos seus negócios, quem são os seus amigos, com quem você anda. Pode ser adolescente, jovem ou irmã, melhor idade. A igreja precisa da revelação do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar para ficar de pé em nome do Senhor Jesus, porque todo espírito de ocultismo, todo espírito de satanismo, amados, toda força contrária à obra do Senhor, ela vai cair por terra. Sabe por quê? Porque tem um Deus que nos revela, tem um Deus que nos mostra. Eu teria muito mais exemplo para falar para vocês, mas o nosso tempo acabou. Uma vez Jesus vê uma mulher passando curvada, né? Todo mundo via ela. Ô tiazinha, coluna sarou. Jesus olha e fala, que coluna, que nada, vem cá, sai demônio. Tchup. Quem já leu isso aí na Bíblia? Quem já leu isso aí na Bíblia? Revelação. Paulo chega numa cidade para pregar em Atos, e a Bíblia diz, meus irmãos, que uma jovem, estes homens são servos do Deus Altíssimo, manto. Paulo para e fala, peraí. Irmão, se alguém levantar e falar que eu sou servo do Deus Altíssimo, eu falar, usa mesmo, Deus, usa, aleluia, né? Mas qual espírito que está falando? Aquela moça disse, esse homem é servo do Deus Altíssimo. Paulo para, vira para a moça e fala, espírito de engano, de demônio, eu te repreendo, saia. O demônio saiu na hora. Cuidado, cuidado com quem te revela. Cuidado, ó, Deus me disse. Disse? Deixa eu dar uma olhadinha por trás dos bastidores, porque eu tenho revelação de Deus. Tem muita gente frustrada e dizendo, mas Deus usou o irmão para falar comigo. Usou o irmão usou Deus para falar com você. Mas não foi Deus que usou ele para falar com você. Sabe por quê? Quando Deus fala, Deus cumpre. E se tem algo que a igreja precisa, é o espírito de revelação. Hoje eu vim, hora do almoço, para casa, não saí mais. E eu me tranquei na minha biblioteca e como eu pedi a Deus o espírito de revelação. Como os nossos dias são maus. Como eu pedi a Deus para despertar a igreja, para buscar mais do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão. Se você está fazendo a campanha, pegue a sua cartela. Nós estamos diante do Espírito Santo de Deus que revela as coisas. Nós não vamos matar o agir do Espírito Santo, não. Uma igreja incrédula, não. Mas também não vamos engolir coisas erradas e mentirosas. O que é do Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Feche os seus olhos. O que é do Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Ele não te deixa errar. Ele não te deixa falhar. O Espírito Santo está com você. Nós cantamos um hino no início desse culto. Revela-nos, Senhor, as maravilhas mil do teu divino amor. Peça a Deus para te revelar. Tem gente no erro e achando que está correto. Não está. Arabachurianda cantarabarras. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você tivesse aí um instante com o Espírito Santo, você e ele. Que você buscasse o espírito de revelação, como você vai alcançar seu filho, como você vai mudar essa história. Não é psicólogo só, não é psiquiatra apenas.
Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar ferramentas. Ele revela para você, mulher. Arabachurianda cantarabahás. Deus, Ele tem sabedoria e revelação. Ele mostra, e Ele quebra o laço antes que Ele prenda a sua vida e a sua família. Deus amado, dê revelação, Senhor Deus, para esse altar. Pai amado, aquelas pessoas que estão, Pai amado, tomando decisões, revela, Senhor, revela. Revela, nós cremos na Tua palavra, Deus de Daniel, Deus de José, aleluia. Deus de José, Deus de Daniel, o Deus das revelações. Eu quero orar por você que tem que tomar uma decisão. Arabachurianda canta arabahás. Ne canta arabachuriás. Você que tem que tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, a sua história. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está em dúvida, vem aqui. Vem aqui. Deus não quer que você erre mais. Xarabachuriás. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Vem mais, desocupe os corredores. Vem mais para frente. Aqui à esquerda.